Boa tarde, pessoal. Por aqui fala André. Eu vou fazer uma apresentação aqui falando sobre o Security Access, tudo que nós temos aí de soluções acerca do que o Security Access pode prover para nós, em cima do nosso problema atual sobre a segurança e tudo que nós temos aí de soluções para isso, tá? Bom, eu sou o André, eu sou engenheiro de vendas da Absolute, eu estou aqui trabalhando para poder prover todo o suporte, todas as soluções que nós temos acerca do Security Access. Eu vou estar acompanhando vocês nessa apresentação e todas as outras necessidades que a gente vai ter sobre a solução e no futuro, quando todo mundo estiver trabalhando com POCs, todo mundo estiver trabalhando com POVs e tudo que a gente precisar de suporte sobre a ferramenta, tá? Então, uma das coisas que a gente tem aqui para trabalhar, para que a gente entenda, é que um ataque de exploit, um ataque de não especificamente um ataque ativo, mas um ataque que está buscando informações sobre o seu ambiente, buscando informações sobre o que a gente tem de vulnerabilidade. Como que ele começa? Ele começa com um usuário, né? Ele começa ali com o usuário que vai estar ou falhando na falhando na análise de um e-mail, de uma página da web, de tudo que o usuário está fazendo ali que está vulnerável aos ataques, tá? Então, tudo começa a partir de um exploit, tudo começa através de uma pesquisa para entender quais são as vulnerabilidades da empresa. Tá? Então, qual que é o problema, né? Aonde que está o nosso maior problema? O problema ele reside aonde o usuário ele não sabe o que está acontecendo por trás daquilo que ele está fazendo. Ele não sabe o que está acontecendo por trás daquilo que ele está executando na aplicação dele. Então, na sua rede, tudo que acontece acontece por protocolos, acontece por domínios, acontece por tudo que o usuário está acessando. E aí, aonde que está o problema? O problema é que o usuário não sabe o que está por trás. E aí ele clica, aí ele preenche, aí ele deixa as coisas acontecerem, ele deixa não, porque aí a gente está colocando o usuário como permissivo, e o usuário ele não é permissivo, ele só é inocente, né? E aí entra o nosso trabalho de não deixar com que a inocência de um usuário que tem uma super expertise através daquilo que ele trabalha se tornar uma inocência através daquilo que ele ignora, né? Nós que somos de TI precisamos cuidar da segurança para que o usuário, seja ele fazendo com que a propaganda da nossa empresa dentro do marketing seja bem executada, dentro do que ele trabalha sobre finanças seja bem executado, e ele não precisa conhecer de TI. De TI conhecemos nós, tá? Então, qual que é a nossa resposta a esse item que o usuário tá trabalhando, tá sendo ali vítima, né? Porque o usuário nada mais é do que uma vítima nesse caso. A nossa plataforma de SSE, a nossa plataforma de Security Service Edge, ela está aqui para apresentar para vocês todas as soluções para fazer com que aquilo que o usuário está fazendo não seja uma ameaça à empresa, né? Então a gente tem aqui dentro da plataforma SSE, nós temos o CASB, nós temos o EBA, nós temos o Advanced Threat, nós temos o Secure Web Gateway, nós temos o Data Loss Prevention, e não confundam aqui com o Data Loss Protection, é Data Loss Prevention. Nós temos o EA3 Insights, e o Insights é um negócio maravilhoso. E nós temos aí outros 70 dashboards que vão trabalhar aí para poder entregar para você todas as informações que vocês precisam para proteger o nosso ambiente de rede, tá? Só fazendo um adendo rápido aqui,
A gente tem o nosso chat, a gente tem o nosso Q&A. A qualquer momento vocês podem mandar dúvidas, vocês podem mandar aquilo que vocês tiverem de dúvidas. Normalmente não vou responder na hora, mas mandem na hora que eu estiver falando do assunto para que a gente possa falar no final da apresentação, tá ok? Bom, e aí o que que a nossa ferramenta tem de resposta? A gente consegue trabalhar em cima de uma série de itens que estão dentro do nosso Security Service Edge, que vão fazer com que essa inocência, essa falta de conhecimento técnico não seja uma ameaça para o nosso ambiente, tá? Então, qual que é o nosso primeiro item aí que vai ajudar a gente a trabalhar sobre isso? Primeiro, nós temos o nosso Security Service Edge, tá? O Security Service Edge, não. Primeiro, nós temos o CASB, e o CASB ele trabalha em cima das aplicações que estão em cloud, tá? Então, o que que acontece? A gente tem, de um lado, o usuário, no meio, o Edge, do outro lado, o que é o SaaS, tá? Então, nós temos o nosso usuário aqui trabalhando, fazendo o trabalho dele. Nós temos o CASB vigiando para que não aconteça um tráfego lateral, não aconteça de ele colocar o dado dele, o dado de trabalho do usuário que está aqui dentro do, do cloud, ele não migre, mesmo que inocentemente, ele não migre esse dado para o cloud pessoal dele e ele possa trabalhar isso num horário mais calmo, num horário mais silencioso, num horário em que ele julga que ele está fazendo aquele melhor trabalho para a empresa, mas na verdade ele está expondo os dados da empresa dentro de algo pessoal que não tem tudo o que a gente considera seguro, aquilo que a gente tem sob o nosso controle, tá? A nossa próxima ferramenta é o Secure Web Gateway, e o Secure Web Gateway depende de todo um cenário para que a gente explique tudo o que acontece aqui. O Secure Web Gateway, ele acontece a partir do navegador do usuário. O navegador, e aqui vale uma menção importante, o navegador, ele não é só o Google Chrome, ele não é só o Edge, ele não é só o Firefox. O navegador também está dentro daquelas aplicações que o usuário ele jura que ele está colocando um programa e na verdade ele está colocando um navegador. Então, quando você tem o aplicativo do ChatGPT, quando você tem o aplicativo do WhatsApp Web, quando você tem o aplicativo do Cloud, quando você tem todos esses aplicativos são na verdade navegadores que foram redesenhados para estar somente naquela página. Então você não tem um aplicativo que está ligado ao ChatGPT. Você tem um navegador completamente customizado para que aquela aplicação, só aquela, esteja acontecendo naquele navegador. Quando você tem o Web WhatsApp, você não tem uma aplicação do WhatsApp. O que você tem é um navegador que foi customizado para que ele pareça só aquela customização, só aquela aplicação. Então, quando a gente fala do Secure Web Gateway, a gente está falando de todos os aplicativos que foram navegadores que foram customizados para aparecer aquela aplicação, tá? Então, dentro do Secure Web Gateway, você tem como filtrar questões a partir da reputação do site. Então, quando eu falo da reputação, a gente está falando da categoria do site. A categoria do site pode ser uma categoria adulta, pode ser uma categoria de trabalho normal, pode ser uma categoria cloud, pode ser toda a categorização de websites acontece dentro da reputação, tá? E dentro da reputação a gente também tem websites que são seguros, que são sob risco, a gente tem websites que são de gambling, mas a gente não sabe que ele é de gambling, ele só está disfarçado. Tudo isso é categorizado. Uma vez que você categorizou, você colocou o website sobre a reputação, tá? A gente tem uma análise de conteúdo de tudo aquilo que está acontecendo dentro de um website. Então, dentro disso, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas dentro disso a gente tem como
fazer uma análise se o conteúdo daquela página da web é malicioso ou se ele é seguro. Depois que você tem essa análise sobre o conteúdo da web, a gente consegue fazer uma proteção ali em cima do malware, fazer uma proteção a partir da inspeção de todos os downloads que vão acontecendo. São 6 níveis de proteção. A gente vai falar de cada um deles daqui a pouco, mas saibam que, uma vez que a gente tem regras, tudo que acontece no Security Access acontece a partir de regras. Uma vez que você tenha regras bem definidas, você consegue, a partir do usuário, a partir do endpoint, através da conexão, definir tudo o que pode e o que não pode acontecer dentro dessa empresa. Tá? Eu vou colocar um cenário aqui para vocês. Esse é o cenário onde começa um ataque normal, onde começa um ataque do qual a gente não presta atenção, aonde a gente não está olhando e que a ferramenta está aqui para poder fazer essa vigilância, é, dentro dessa situação específica. Então, o que que acontece? Daniel, daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. O seu usuário, o cara que não tem relação com o TI, e esse é o ponto principal aqui, ele está fazendo o trabalho dele dentro de uma ferramenta web, dentro de uma ferramenta que seja uma ferramenta navegador que está ali maquiado de ferramenta. Ele está fazendo o trabalho dele e ali acontece uma aplicação que é que é comum para o dia a dia dele, mas essa aplicação foi maquiada. Essa aplicação foi alterada, essa aplicação tem um filtro de payload que acontece enquanto ele está trabalhando. Ele está fazendo o trabalho dele normal, ele tem uma entrada de trabalho, uma execução e uma saída, ou nessa entrada ou nessa saída acontece algum exploit, alguma coisa que está ali de olho no que ele está acontecendo. Então, o usuário está fazendo a navegação dele ali normal, por algum momento ele faz um download de um item, seja ele PDF, zip, seja ele qual for. Nesse download é que acontece o nosso risco, o nosso risco. Porque o que que acontece? Dentro desse download a gente não sabe qual que é o conteúdo. E é aí que acontece o Security Web Gateway. É aí que o Security Web Gateway trabalha. O Security Web Gateway, na verdade, ele é apresentar para o usuário uma navegação segura quando a navegação está sendo monitorada num container fora da navegação do usuário. Então, enquanto o usuário está aqui, ele coloca informação, ele extrai informação, ele faz download, ele faz upload de dados. Aqui no endpoint nada está acontecendo. O que está acontecendo é dentro de um container. Nesse container, a gente tem todo o controle sobre isso. Tá? Então, o usuário está fazendo a aplicação dele, está fazendo download, está fazendo tudo o que ele precisa fazer, e aí que entra o nosso amiguinho que está aqui tentando descobrir tudo que o usuário está fazendo. Então, o que que ele faz? Ele consegue colocar um dado malicioso dentro da navegação. Esse código malicioso pode conectar, ele pode criar conexões, e essas conexões nem sempre são seguras. Ele consegue fazer uma conexão C2, e essa conexão C2 faz com que o servidor daqui tenha um par aqui, e tudo que acontece nesse servidor vai acontecer nesse outro servidor, tá? E isso é um item que a maioria das ferramentas tradicionais de conexão não conseguem detectar, porque isso acontece a partir de um exploit dentro da navegação padrão do usuário, e essa navegação padrão do usuário foi splitada. Quando esse split acontece, a gente dificilmente vai ter, dentro daquilo que a gente tem de ferramentas, vai conseguir identificar ou proteger, ou enfim. É nessa parte em que o Security Web Gateway vai fazer com que a navegação aqui, onde tem os dados do usuário, essa navegação está protegida dentro de um container fora do ambiente do usuário, tá?
E aí, dentro desse endpoint que foi comprometido, o endpoint que foi comprometido, ele vai ter uma atividade constante que o usuário não conhece. O usuário não tá, ele não tem, para ser bem sincero, não tem nem conhecimento do que está acontecendo. E aí o que acontece é que esses dados, eles estão sendo pesquisados, eles estão sendo como que eu posso dizer isso sem falar mal do usuário, né? Porque isso é ruim de falar. Esses dados eles estão sendo o tempo todo pesquisados e armazenados para uma aplicação que não é a aplicação que o usuário está acostumado a trabalhar. Então ele vai fazer o trabalho dele aqui normal e essa bifurcação de dados vai estar alimentando alguém mal intencionado para que ele obtenha esses dados para ele e aí explorar tudo isso. E é aí que a gente conhece o que acontece o começo de um ransom, tá? A gente tem aí alguns estudos que falam sobre 80, 88, 85% das organizações que enfrentam isso que a gente conhece como Shadow IT, que é o split que eu comentei. O usuário ele está trabalhando aqui corretamente, mas a informação que ele ou está recebendo, ou está enviando, ou está trabalhando, essa informação recebe um shadow. Esse shadow vai para um servidor, e esse servidor é o servidor que está fazendo o exploit de toda essa informação. Tá? E aí, quando isso acontece, acontece o que a gente tem, que é o risco do Shadow IT. O risco do Shadow IT é quando os dados que o usuário tem, que ele está trabalhando, que é o dado da empresa, que é o dado que ele precisa preservar, esse dado está sendo vazado, e esse dado sendo vazado, a gente não tem muito controle sobre ele. Aí que entra o Security Web Gateway. Tá? Daniel, só respondendo rapidamente sua questão aqui, o Secure WebGate trabalha junto com o WebFilter da Fortinet. Eles têm um trabalho similar, mas eles não trabalham juntos. Tá? Eles têm um trabalho muito próximo. Você tendo o WebFilter da Fortinet, você pode também trabalhar com o Secure Web Gateway, garantindo uma segurança completa do seu ambiente. Tá? Quando a gente está fazendo, quando a gente tem esse risco do Shadow IT dentro da sua empresa, quando a gente tem esse split de dados, a gente precisa ter uma análise comportamental. A gente vai falar sobre a análise comportamental daqui a pouco. É uma análise comportamental em cima daquilo que o usuário está fazendo. Porque mesmo que o usuário esteja aqui fazendo um trabalho dele, e esse trabalho ele acontece normalmente, entrada de trabalho, realização de trabalho e saída de trabalho, a gente precisa constantemente estar analisando o comportamento do usuário. Se o usuário, por trás dessa atividade, estiver fazendo algum tipo de pesquisa ou algum tipo de vazamento de dados, o comportamento do usuário é o que vai trazer para a gente a informação se o trabalho que ele está fazendo é aquilo que ele deveria fazer. Tá? É, Dentro do que acontece, dentro desse risco da Shadow IT, a gente tem, a partir daí, um ataque em escala. E esse ataque em escala, depois que foi feito o exploit, depois que foi feito toda essa pesquisa sobre o que o usuário deveria estar fazendo dentro do que ele deveria estar trabalhando, depois que essa pesquisa é feita, a gente tem pouquíssima coisa para fazer. Pouquíssima coisa para fazer. Porque depois que o ataque de exploit, depois que a pesquisa começou, é exatamente nessa sequência que acontece o ataque. O ataque ele acontece sobre mover lateralmente, sobre comprometer mais sistemas, sobre automatizar a extração de dados, sobre criptografar todos os dados, e a partir disso, em menos de 72 horas, a empresa está completamente comprometida. É isso que acontece, é isso que a gente vê na maioria dos ransomwares, na maioria dos sequestros de dados que a gente conhece.
E aí, qual que é o papel do Security Access para poder fazer isso? O Security Access está aqui para poder conter o download malicioso, para ler e detectar a comunicação de C2, para controlar a saída pelo SAS, para encontrar Shadow IT, para barrar o Shadow IT, e no final das contas ele ainda retém o dado da empresa. Tá? Então, essa que é a atuação específica do Security Access, a atuação dele como ferramentas complementares do ZTNA. Ele está aqui para fazer toda essa complementação de ferramentas quando a gente tem um ambiente que ele está complementado pelo Zero Trust, tá? A gente vai falar de cada um deles aqui e aonde a gente começa é no Thread Protection. O Thread Protection, ele faz uma análise de todo o conteúdo que trafega, todo o conteúdo que é trafegado ali dentro do seu navegador, dentro da sua comunicação de rede, dentro de tudo aquilo que a gente trafega dados, tá? Então, dentro daquilo que a gente tem, que a gente tem sobre esse tráfego de dados, a gente tem o Remote Browser. O Remote Browser é aquilo que eu falei, que a gente tem o browser do usuário, e a partir do browser do usuário, a gente tem uma série de ações que vai acontecer aqui, e essas ações que vão acontecer aqui não vão acontecer no endpoint, essas ações vão acontecer no container, e o Remote Browser faz tudo isso. A gente tem o CDR, e o CDR ele tem uma questão bastante interessante sobre o conteúdo de downloads que acontece na máquina, a gente vai falar dele daqui a pouco. A gente tem a varredura de vários motores de antivírus. E aí, novamente, a gente vai falar disso daqui um tempinho antes da gente terminar a nossa apresentação de hoje, tá? Então, vamos falar primeiro do DLP. O DLP, como eu disse antes, ele é um Data Loss Prevention, não é um Data Loss Protection. Então, qual que é a diferença do Prevention para o Protection? O Prevention ele está aqui para proteger toda a sua navegação de dados dos navegadores, dentro da rede da sua empresa. Esses dados eles não estão sendo vigiados no endpoint, está sendo vigiado na navegação e no tráfego de dados, tá? Então, o que que acontece? Dentro do DLP, dentro do nosso DLP, do nosso Data Loss Prevention, a gente tem o bloqueio do envio de dados sensíveis para sites ou aplicações SaaS, né? Então, a gente consegue fazer a prevenção de dados sensíveis, sejam esses dados sensíveis, dados pessoais de clientes, dados pessoais de usuários, dados pessoais dos nossos colegas colaboradores. Ele vai prever que esses dados sejam vazados, ele vai prevenir que esses dados sejam vazados, prevenir que esses dados sejam compartilhados, e isso vai acontecer tanto para navegação como para aplicativos que são navegadores que estão ali maquiados de aplicativos, como para aplicações de IA, como para outras aplicações que a gente consegue fazer com que esses dados não sejam vazados, tá? Então, dentro dessas aplicações, a gente vai ter o Shadow IT, e nesse caso, ter o Shadow IT quando a pessoa sai. Vou pegar um exemplo do Google aqui. A gente sai do Google Workspace e vai para o Google Drive. A gente sai do Webmail Workspace e vai para dentro do Gmail. É isso que a gente tem que evitar. Exatamente no momento em que o dado que está dentro de uma nuvem corporativa, o dado que está dentro de um ambiente corporativo, vá para um ambiente pessoal. E a partir do momento que ele vai para esse ambiente pessoal, ele não tem mais as nossas regras, ele não tem as nossas normativas, ele não tem as nossas regras para evitar que esse dado seja compartilhado, tá? Então, é dentro desse ambiente aonde você tem aplicações que estão aprovadas, aplicações que estão
que são desconhecidas, então a gente coloca elas em quarentena. E aplicações que a gente sabe que são aplicações de risco, são aplicações ali que vão estar expondo os dados. É nesse momento que o Security Access vai te dar a oportunidade de implementar novas regras, implementar novas situações, novos modelos dos quais você consegue proteger aquilo que está sendo que deveria estar sendo protegido, tá? É nesse momento que entra o Security Web Access. E aí, de novo, a gente vai falar sobre o Shadow IT. E falar sobre o Shadow IT sempre vai ser o nosso maior problema, porque o nosso, o nosso usuário, o nosso funcionário, ele não sabe do que ele está expondo à empresa, ele não sabe em qual momento ele está deixando a empresa exposta a risco, expondo o ativo da empresa, e o ativo da empresa hoje em dia é a informação. É a informação. Então, o usuário ele não sabe em que momento ele pega o dado dele, coloca no chat GPT, e aí ele vai trabalhar dentro da casa dele, ele vai trabalhar no momento livre dele, ele não faz ideia de que esse dado, uma vez publicado numa IA pública, ele se torna alvo de pesquisa de outras pessoas que não são as pessoas da companhia. Normalmente, o usuário não tem conhecimento de que há esse risco para os dados da empresa. Então, cabe a nós fazermos ali, através de regras, através de controle de uma série de dados, controlar aquilo que está sendo compartilhado pelo usuário. Tá? E aonde, a gente aproveitando até o nosso momento aí de Copa, aonde que está o nosso VAR? Aonde que está o cara que ele vai é, dizer com clareza isso aqui pode ou não pode ser compartilhado, tá? A gente tem, dentro do Security Access, a gente tem o AI Trade Insights, e o AI Trade Insights, ele trabalha a partir de análise de comportamento e análise da rede. E a partir dessa análise de comportamento e análise da rede, ele vai olhar para tudo aquilo que o usuário está fazendo, olhar para tudo aquilo que o usuário normalmente usa para trabalhar, normalmente ele usa para realizar as atividades de dia a dia dele. E quando o usuário muda de comportamento, quando o usuário faz alguma mudança de, ó, a partir de agora esse usuário está colocando dado para cá, a partir de agora esse usuário está vazando alguma coisa daqui, entra o AI Thread para poder sinalizar o administrador de segurança da rede para dizer, aquele usuário mudou de comportamento. É a análise de comportamento feita por uma IA que vai fazer com que a sua empresa tenha o ambiente protegido, tenha o ambiente selado para que nada disso aconteça, tá? Aí depois a gente tem a, a leitura do que é o CTU, o servidor, que é o computador segundo, que é o que faz o Shadow IT. A gente tem toda uma leitura de para onde as coisas estão acontecendo, para onde as coisas estão migrando. Depois que você tem essa leitura de para onde as coisas estão acontecendo, para onde as coisas estão migrando, fica muito mais fácil da gente entender aonde que está acontecendo todos os problemas que a gente tem de vazamento de dados, tá? Então, o que que o Insights vai trazer para nós? Ele vai trazer uma sequência de dashboards com uma série de visibilidades e análises para que você possa entender se o seu usuário está vazando informação propositalmente, se o seu usuário está vazando informação inocentemente, se o seu usuário está tendo ali dentro do comportamento normal dele, se o comportamento normal dele se torna um comportamento de risco, e é isso que o Insights vai trazer para a gente. Então, ele vai trazer a análise de atividade do usuário, a análise de tráfego de aplicações, os eventos de segurança e as anomalias de comportamento avaliados pela IA, tá?
E qual que é o, o complemento disso? Uma vez que você tenha o seu ambiente conectado pelo Security Access, conectado e monitorado pelo Security Access, você precisa manter tudo isso funcionando independente da ação do usuário. E é aí que entra o Security Endpoint. O Security Endpoint vai manter esse agente funcionando, esse agente saudável, esse agente lendo todas as informações que foram configuradas para que aquele endpoint funcione da maneira em que ele foi configurado para funcionar. Tá? Depois disso, a gente tem uma segurança integrada, né, que vai do endpoint até a nuvem, e aí que vai acontecer todos os itens de segurança, todos os itens, desde o Zero Trust, desde o do Secure Web Gateway, desde o CASB, tudo isso vai ser controlado através de uma aplicação web, tá? Agora a gente tem um resultado inteligente, um resultado que hoje a gente tem aí a IA fazendo muita coisa que reduz o nosso tempo de administração, né? Então a gente vai ter todas as ferramentas, o CASB, o Secure Web Gateway, o DLP, o EA3D, para resultar num Security Access Enterprise que vai fazer com que o tempo produtivo do seu usuário não seja um tempo ligado ao risco, tá? Que a gente não pode fazer com que o tempo de trabalho do usuário ele seja resultante de um risco para nós, tá? Bom, a gente vai dar uma olhada agora na plataforma, na própria plataforma, na própria console. Eu vou interromper o compartilhamento aqui para que a gente possa ir até a console. Ah, a console vem para cá, junto com Insights for Network, que vem para cá também. Se alguém puder confirmar para mim se a console já aparece na tela aí, vai me ajudar bastante na apresentação. Bom, a gente tem aqui a console do Security Access. A console do Security Access é uma console feita de engenheiros para engenheiros, tá? Essa console ela é feita de uma série de dashboards. Esses dashboards aparecem como esses itens azuis que vocês veem na tela. Então, todos esses itens representam um item que você pode apresentar como relatórios. Aqui a gente tem usuários, aparece uma lista de usuários gigantesca. Todos esses usuários são usuários da Absolute. É, Dentro disso, a gente tem todos os servidores que estão aqui conectados ao Security Access. Aqui você tem uma série de itens que você pode configurar. Então, você pode configurar, lembrando que todos os itens que a gente aplica regras no Security Access, eles aparecem como, primeiro, a regra do usuário é a maior, depois vem a regra de grupo de usuários, depois vem a regra do device, depois vem a regra de grupo de devices, e aí vem o grupo global. Então, o que você vai colocar no grupo global vai recair para todos, mas no grupo de devices tem uma regra maior, então a regra, se for conflitante, vai permanecer a regra do endpoint, e aí a gente vai para o endpoint em si, e aí essa regra do endpoint em si vai sobrescrever a regra do grupo de endpoints, depois vem o grupo de usuários, depois vem a regra do usuário. A regra do usuário é a regra mais restritiva que tem, independente do que tiver na cadeia, a regra do usuário é a regra que vai mandar em tudo. Aqui dentro da console, a gente tem vários itens sobre as políticas. Então, dentro das políticas é que você estabelece tudo, e tudo que você estabelece dentro das políticas é o que vai gerar o CASB, o DLP, o Secure Web Gateway, está tudo aqui dentro. Eu vou pegar um grupo de políticas aqui, que é o grupo. Aliás, esse grupo de política é meu, vamos já acertar o nome dele.
O grupo de políticas, ele. Ai, perdi meu grupo, só porque eu falei para acertar o nome dele. O grupo de políticas, ele está aqui para que você defina todas as políticas que você vai aplicar, tanto para os endpoints, como para a navegação, como para cada conexão que tem nele. Eu vou pegar um item aqui que ele fala sobre a navegação do Netflix. Quando a gente fala da navegação do Netflix, a gente tem uma navegação que ela tem que acontecer fora do túnel. Fora do túnel, por quê? Dentro do túnel, você não precisa que o dado que sai do servidor do Netflix passe pelo servidor da sua companhia para depois chegar no endpoint. Então, você configura essa navegação por fora do túnel. E quando eu digo sobre ser alguma coisa por fora do túnel, é, nós fazemos dentro do Security Access uma análise sobre tudo que acontece com a conexão, tudo que acontece com o endpoint vai estar sendo analisado pelo Security Access. Independente de estar dentro do túnel ou por fora do túnel, a gente tem gerência sobre tudo isso. Então, toda navegação que, por exemplo, para esse caso aqui, acontece dentro do host netflix.com, e de novo, é uma aplicação, é um navegador maquiado de navegação, é um navegador maquiado de aplicação. É tudo que vai acontecer a partir do host netflix.com. A gente vai monitorar e a gente definiu aqui que tudo isso vai acontecer por fora do túnel para não consumir recursos da empresa, mas ainda assim a gente tem gerência sobre isso. A gente pode, por exemplo, dentro da regra do Netflix, a gente pode vir até aqui e dizer que a partir de qualquer condição, quando eu falo sobre qualquer condição, a gente tem uma lista gigantesca de condições aqui. Então, se é acessado a partir de um SSID, se é acessado a partir de um MAC address, se é acessado a partir de um access point. A gente tem uma série de questões aqui. Uma das questões que a gente tem é o on the schedule. On the schedule, a gente vai poder colocar o Netflix para estar permitido dentro de um horário. Então, no horário de trabalho, a gente pode colocar aqui o cara das 6 da manhã até as 19 horas. Dentro desse endpoint, toda a navegação direcionada ao netflix.com, ela está bloqueada, independente de estar dentro ou fora do túnel. Tá? A gente consegue fazer uma série de alterações aqui para que a gente tenha controle de tudo que acontece dentro ou fora do túnel. Todas essas alterações, elas vão acontecer o tempo todo que a máquina está ligada. Quando eu falo o tempo todo que o endpoint está ligado, é porque o tempo todo que o endpoint está ligado, em que o usuário está logado, o Security Access está conectado. Então, o usuário ele não tem a opção do que acontece, por exemplo, numa VPN, de estar ou não conectado para ele acessar ou não aquilo que ele precisa. Tá? E aonde que isso acontece? É, Diferente de uma VPN que você precisa ir até o aplicativo da VPN e conectar, o Security Access ele é conectado assim que o usuário faz login. Assim que o usuário faz o login dele na máquina, ele já vai pedir, se for configurado dentro do Security Access, ele já vai pedir a autenticação de multifator. Então, vai acontecer o MFA para o usuário, a partir que ele conecta, ele tem que conectar o MFA, e aí o Security Access está conectado em 100% do tempo que o usuário está conectado. Então, não tem uma. A gente tem, inclusive, aqui uma feature que é interessante: o usuário só consegue conectar na máquina se ele estiver conectado em alguma rede Wi-Fi, em alguma internet cabeada, e o usuário não tem a opção de desconectar, ele não tem a opção de matar o aplicativo. Se a gente tiver o Security Access conectado junto com o Secure Endpoint, a gente tem uma solução completa para que toda a conexão, todos os itens de conexão estejam ali conectados, configurados e funcionando em 100% do tempo que o usuário está conectado na máquina.
Então a gente tem aqui outras informações, essa regra aqui, ela fala sobre o Secure Web Gateway. Então a gente está colocando aqui que para qualquer condição, tudo que for conectado, tudo que for, aonde que está a regra? Dentro do Secure Web Gateway, a gente vai ter a reputação, e a reputação, como eu comentei, ela acontece sobre risco, sobre grupos de categoria ou sobre todas as categorias possíveis que a gente tem aqui. E o que a gente está dizendo é que tudo que é streaming vai ser bloqueado, né? Vai acontecer uma. Aqui a gente tem a sétima categoria, tudo isso vai acontecer. Tudo que for de streaming nessa categoria vai ser bloqueado, mas a gente poderia colocar dois antivírus para verificar a conexão, colocar os dois antivírus mais o DLP para verificar essa conexão, poderia colocar o remote browser, a gente poderia colocar o CDR. O CDR eu não sei se a gente vai ter tempo de falar dele aqui hoje, mas o CDR é o conteúdo sendo aberto e sanitizado. Então a gente pega um arquivo zip que ele tem um código malicioso dele. Lembra que o remote browser não faz nada no endpoint, ele faz tudo dentro do container. Então ele vai pegar lá dentro do container, vai abrir esse arquivo zip, vai verificar se tem algum código malicioso, vai remover esse código malicioso, zipar novamente e de lá do container ele deixa o usuário fazer o download. Tá? É para isso que serve o nosso CDR. Então aqui você pode usar a categoria que você quiser dentro do Secure Web Gateway para fazer a proteção da sua navegação. A gente tem, dentro dessas regras, a gente tem toda a navegação pode ser colocada para dentro ou para fora do túnel, ou você pode colocar toda a navegação por fora e certas aplicações por dentro do túnel, que aí você tem controle de tudo isso. Tudo isso acontece, todas as questões de navegação, de configuração e de bloqueio do Secure Web Gateway acontecem através de regras, tá? Tudo isso pode ser configurado a partir de regras, uma lista de políticas que você pode criar e colocar certos grupos de usuário para estar dentro dessas políticas. Só que para além da gente ter as políticas e tudo isso bloqueando ou protegendo ou impedindo que você tenha algum problema dentro da navegação, muito mais importante do que você entender qual que é a navegação nociva, é você saber quem é o usuário que está fazendo essa navegação nociva. E é para isso que a gente tem aqui o Insights for Network. O Insights for Network ele está aqui para trazer para você todas as informações ligadas à sua rede, todos os itens que estão ligados à sua navegação, que estão ligados à sua conexão, ele vai trazer tudo em formato de informação da qual você pode é, monitorar, que você pode entender, que você pode tomar decisões a partir disso. Então, eu vou fazer um estudo rápido aqui. A gente tem aqui a auditoria que fala sobre a localização de IPs, de tudo aquilo que você está trafegando, tudo aquilo que a sua empresa está trafegando nesse momento. Então, a gente tem aqui uma série de IPs de destino, tem da Nova Zelândia, tem da Rússia, tem da Ucrânia, tem do Brasil, né? Então, a gente sabe a localização de cada um desses IPs. Essa tela ela pode parecer até um pouco lúdica, porque ela só traz alguns pontos. Um pouco mais para baixo, a gente tem um estudo melhor sobre isso. Então, a gente tem um estudo do destino que a maioria dos usuários está indo, a gente tem um estudo do destino que a maioria dos devices está indo, a gente tem um estudo sobre tudo isso. Se você precisar de uma informação mais específica, a gente vem aqui para baixo e a gente tem a navegação, o tráfego de dados a partir de usuários, a partir de devices e a partir de aplicação, tá?
Qual que é a vantagem de você ter tudo isso? É que a partir do momento que você tem todos esses dados, você consegue criar novas regras. Quando eu falo sobre novas regras, assim, ó, sem que a gente fique muito prestando atenção qual que é o destino final, a gente consegue pegar uma aplicação, vou pegar aqui o BitTorrent, vou colocar ele lá em cima, porque a gente pode fazer esse estudo a partir de devices, de usuários, de aplicação, de países, de cidade, de IP de destino. A gente pode fazer tudo isso. Eu vou colocar aqui só o BitLocker, só o BitTorrent. Uma vez que a gente tem o BitTorrent aqui, a gente sabe que todos esses destinos aqui estão ligados ao BitTorrent. E o que que a gente vai fazer para evitar o consumo de recursos da nossa empresa? A gente volta lá na console, dentro das regras, e dentro das regras a gente vai pegar. Cadê a minha? Tá aqui. Dentro das regras, a gente vai criar uma nova regra, vai chamar ela de BitTorrent. A partir dessa regra que vai chamar torrent, a gente vai fazer a condição, qualquer condição, porque qualquer condição não pode trafegar BitTorrent dentro da sua empresa, vai bloquear a partir da aplicação, e a partir da aplicação, ele já fez uma leitura aqui de todas as aplicações que estão dentro do seu ambiente. Você vai colocar aqui o BitTorrent.exe, vai adicionar ele aqui. Colocando o BitTorrent, você vai bloquear todo o tráfego da rede a partir dessa aplicação. E aí você criou a regra. Uma vez que você criou a regra, ele vai levar um certo tempo para ler tudo isso de novo, e você, a partir do Insights for Network, bloqueou toda a navegação para esses destinos. Como eu disse, leva um certo tempo aí para ele fazer essa leitura de novo, mas você cria uma regra para poder poupar recursos da sua empresa. Ele faz toda essa leitura do seu ambiente. Quando eu falo que ele faz toda essa leitura do seu ambiente, eu vou pegar desde o inventário aqui. A gente tem um inventário sobre devices. O inventário sobre devices, quando você tem toda a tela populada, ele traz aqui a lista de devices e todos os usuários ligados a ele. Nesse caso aqui, eu vou pegar um usuário que é o nosso usuário aqui, que é o nosso mestre da console, é o usuário Ceph. Deveria estar aparecendo aqui. Estou aqui falando que o Ceph vai aparecer. O Ceph é um usuário que ele tem 3 devices. Esses 3 devices são um iPhone, um Mac Pro e um Samsung Galaxy Note. Eu vou pegar aqui o Samsung Galaxy Note dele para a gente poder fazer um estudo sobre o device dele. A quantidade de usuários que podem acessar a sua console, ela é infinita. Você pode colocar quantos usuários forem. Você vai colocar a console para o seu time de suporte para que ele possa ter, a partir do usuário do Ceph, ele poder olhar o dispositivo do Ceph, aí ele vai ter tudo isso aqui de itens para ele avaliar o device do Ceph. Quando eu falo avaliar todos os devices, avaliar todos os itens desse device do usuário, a gente tem aqui todo um levantamento sobre conexões que esse usuário fez, qual foi o adaptador que ele usou, qual foi o momento que ele mudou do adaptador Wi-Fi para o adaptador de celular, qual que foi o item de energia que ele estava. Esse item de energia é muito importante e é por isso que ele aparece nessa última análise aqui embaixo. Por quê? Porque a gente sabe que no momento em que o usuário está com a bateria completa, ele tem uma performance completa de todos os adaptadores, de todos os itens de hardware desse device. Mas quando ele entra no modo de economia de energia, todos os itens de hardware têm a sua performance reduzida. Aí esse usuário aqui vai dizer para você que ele não está tendo uma boa conexão em certo horário do dia. Em certo horário do dia, ele entra em modo de energia de economia, e aí ele não tem mais toda aquela performance sobre isso. Você tem aqui como fazer uma análise com data e com hora de qual momento que a bateria estava completa. Você tem como fazer uma análise de todos os itens
de adaptadores desse usuário. Se mesmo assim não foi possível chegar no diagnóstico de por que esse usuário está tendo problema, você vem até aqui no detalhe da atividade desse usuário. E o detalhe da atividade desse usuário vai trazer para a gente aqui a data, a hora, a atividade e qual que era a conexão dele, qual que era aqui o item de qualidade de sinal que ele estava. E isso aqui, como eu tinha comentado antes, é uma ferramenta de engenheiro para engenheiro. Você pegar esse dado aqui e tentar fazer uma análise do que está acontecendo com esse usuário, vai demorar muito tempo. E é por isso que a Absolute trouxe para você um mapa que vai mostrar para você a qualidade de conexão em cada momento que esse usuário estava trabalhando. Então, a gente tem aqui um momento em que esse usuário estava com um sinal muito bom, o sinal dele aqui estava em 86%, é uma qualidade de sinal excelente, ele conseguiria trabalhar. Se ele não está trabalhando nesse momento, a gente precisa avaliar por que, que o usuário não estava trabalhando. Mas existem momentos em que esse usuário estava com a força de sinal ali em 16%, e por mais que ele quisesse trabalhar nesse momento, ele não teria força de sinal o suficiente para que ele pudesse estar trabalhando. Então, isso aqui vai trazer para você uma diminuição gigantesca do seu tempo de análise para poder chegar num diagnóstico de qual que era o problema do usuário, qual que era ali o momento em que ele poderia estar trabalhando ou não, tá? Tudo isso acontece dentro de uma única ferramenta, dentro do Insights for Network. O Insights for Network é parte da solução do Security Access. O Security Access vai entregar para você a conexão de túnel ZTNA, o Security Web Gateway, o CASB e toda essa camada de proteção e de visualização de itens, de monitoramento de rede que a gente vai ter aí para avaliar tudo que está acontecendo com o seu usuário. Tá? Bom, gente, o que eu tinha para apresentar do Security Access é isso. A gente está aberto aí tanto no chat como no Q&A. A hora que vocês quiserem apresentar as perguntas de vocês, eu estou à disposição aqui para responder todos eles, tá? Para depois das perguntas, eu vou deixar aqui um QR Code para que a gente tenha aí, uma ferramenta de previsão dos jogos aí, para que todo mundo possa se divertir, possa interagir durante o nosso tempo de jogo. Fica aí à vontade para escanear o nosso código, fica aí à vontade para poder interagir com a gente. Os meus dados de contatos vão estar à disposição de vocês a qualquer momento que vocês quiserem tirar alguma dúvida, agendar uma sessão de demo, fazer uma POC sobre isso, eu vou estar à disposição de vocês. Para qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de todo mundo, tá ok? Muito obrigado a todo mundo, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.